Olá! Hoje trabalharemos os conceitos de hardware e software. Esse assunto é fundamental para concursos públicos, uma vez que é contemplado, que é contemplado em editais, como também em enunciados de questões. Por exemplo, saiu um concurso para determinado órgão público, nós vamos até o site do elaborador, baixamos o edital. No edital, chegamos à parte do conteúdo para a prova de informática. Lá encontramos conceitos de hardware e software. Mas o que vem a ser o hardware e o software? Hardware é toda a parte concreta, toda a parte mecânica do computador. E software, toda a parte do pensamento, toda a parte lógica. Antes de começarmos a analisar mais a fundo a questão do hardware e a questão do software, é importante entender como que o computador mensura os dados. Essa situação de mensuramento dos dados pode ser tanto atribuída ao software como ao hardware. Por esse motivo, nós vamos começar por ela. Mensurando os dados, bits e bytes. Na informática, nós acabamos mensurando os dados utilizando o termo bit. O bit é a menor unidade de dado da informática, ou 0 ou 1. Esse termo é representado pelo logaritmo 0 ou pelo 1. Então imagine só, se eu tenho um conjunto de 8 sinais 0 ou 8 sinais 1, eu tenho um conjunto de bits. Quando que eu vou usar isso, Ricardo? Em uma conexão à internet, por exemplo. A operadora de telefonia ou a operadora de acesso de banda larga te oferece lá conexões de 10 mega. Tá, mas 10 mega o quê? Megabits por segundo. Eles mensuram dessa forma. Uma relação fundamental para concursos públicos é quando nós chegamos à conclusão que 8 bits, o conjunto de 8 bits, formam 1 byte. O termo byte é muito conhecido, principalmente quando vamos adquirir um computador. Ah, o meu computador tem 1 gigabyte de memória. O meu disco rígido possui 500 gigabytes de memória. Esses termos nós conheceremos no decorrer da aula. Imaginem só, para a nossa prova, para o concurso público, é imprescindível conhecer a relação 8 bits equivalem a 1 byte. Mas não só isso. É importante também conhecer uma tabela de grandezas. Essa tabela de grandezas, ela acaba apresentando de que forma nós podemos potencializar a utilização do byte. Eu não falei do megabit, eu não falei do gigabyte, pois então, o que significa esse mega e esse giga? Vamos dar uma olhadinha na tabela. Kilobyte, KB maiúsculo, ou kilobit, KB minúsculo, quantidade 1000. Megabyte, MB maiúsculo, ou megabit, MB minúsculo, milhões. Gigabyte, GB